Professora Juliana Figueiredo aqui na área com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para a aula sobre ligação metálica. Chegou aqui agora, tem uma aula sobre ligação iônica, então volta e assista a aula. Gente, a aula de hoje a gente não tem nem muito o que conversar, tá? A parte de ligação metálica, ela é uma parte extremamente conceitual. Então a gente vai só entender o que acontece entre os metais, mas a gente não tem fórmula de Lewis para falar, a gente não tem geração de cátions e ânions para fazer balanceamento de cargas, a gente não tem regra do octeto. Então, a parte de ligação metálica, o que é o massa? O que é que eu quero que você saia dessa aula aqui entendendo? As características dos compostos metálicos e só. Essa aula é rápida e sem ranger de dentes, então vamos embora. Gente, a parte de ligação metálica, o nome já está dando uma dica para você, né? Ligação metálica é ligação dos metais. Então, isso aí vai ficar preso mais ou menos aquele bloco D da tabela periódica, ou seja, a meiota. Quando a gente viu a parte das ligações iônicas, a gente estava muito restrito aqui. Bloco S, que são os metais, e o bloco P, que são os ametais. O bloco S doa elétrons, o bloco P recebe esses elétrons. Vou formar cátions com os metais, que são extremamente eletropositivos, vão doar elétrons, e esses ametais vão receber porque são extremamente eletronegativos. E a meiota, Figueiredo? A meiota é exatamente o bloco D da tabela periódica. Lembrando que a tabela periódica quase toda ela é formada por quê? Por metais. Então, nas ligações metálicas, a gente tem todo mundo querendo doar elétrons, né? Já que a gente está falando de metais, e qual é a principal característica dos metais? Terem a tendência de doar elétrons, ou seja, formar cátions. Então, a gente vai ter, gente, um emaranhado de cátions e um emaranhado de ânions. Vamos entender aqui essa representação gráfica para ver se você se liga nas paradas do que eu estou falando aqui. Então, o que vai acontecer entre os metais? Então, uma ligação metálica é uma ligação entre metais. Primeira coisa, ligação metálica é ligação entre metais. Os metais, eles são eletropositivos, então eles têm a tendência de doar elétrons. Então, eu tenho uma união de metal, onde todo mundo tem a mesma finalidade, doar elétrons. Então, o que é que vai acontecer? É o que eu chamo aqui de acordo de cavalheiros. Todo mundo quer doar elétrons. Então, gente, esses elétrons perdidos, eles não são perdidos. Eles ficam nas vizinhanças. Então, aquele emaranhado de átomos de metal, de metais, que a gente pode ter ligas, pode ter metais distintos, eles vão doar elétrons, mas esses elétrons não serão perdidos. Esses elétrons formarão um mar de elétrons. Então, a gente vai ter esses núcleos desses metais segurando, fazendo com que esses elétrons não desgarrem. Então, a gente tem uma nuvem de elétrons. Então, a gente tem a geração de cátions, já que os metais têm essa tendência de doar elétrons. E esses elétrons, eles não são perdidos, porque não tem ninguém para recebê-los, como acontece com as ligações iônicas. Então, a gente tem uma formação de vários cátions dos metais, e esses elétrons perdidos, eles formam este mar de elétrons. Então, fica todo mundo junto. Os núcleos com seus elétrons externos perdidos, mais próximos, formando essa nuvem, esse mar de elétrons. Então, é só isso que vocês precisam saber sobre ligação química, ligação metálica. Somente. São metais que perdem elétrons, só que esses elétrons eles não são desgarrados, eles ficam próximos. Então, a gente tem a formação tipo de um retículo cristalino. Lembra dos compostos iônicos? É mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, esses elétrons mais externos, sempre a gente vai falar dos elétrons mais externos, dos elétrons da camada de valência. Então, esses elétrons, eles nem são perdidos, mas também não são atraídos para próximo do núcleo dos metais. Formamos essa nuvem. Fechou?
Só isso aí, ligação metálica. Nem doeu. Então, o que é que eu quero que a gente finalize essa aula, porque a gente já vai finalizar, com vocês tendo a noção das principais características que acontecem entre os metais, tá? Então, os metais, eles vão possuir altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição. Altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição. Mas por que, Figueroa? Gente, a gente tem um emaranhado de cátions e ânions. Então, a gente tem um mar de elétrons. Então, aquela massa de núcleo estão todas próximas e concisas, porque a gente tem um mar de elétrons segurando ali todo mundo. Então, faz com que essa galera fique todo mundo junto. Então, esses pontos de fusão e ebulição, eles vão lá para cima, porque a gente tem essa massa de elétrons aí segurando todos esses cátions do metal. Fechou? Então, altos pontos de fusão, altos pontos de ebulição. Compostos metálicos. Isso lembra para a gente compostos iônicos. São sólidos à temperatura ambiente. Aí a gente vai se lembrar do mercúrio, né? Mercúrio, ele é líquido à temperatura ambiente. Então, todos os metais, eles são sólidos à temperatura ambiente. A gente tem uma exceção aí do mercúrio. Temos também o galho, que é um metal que se funde a baixas temperaturas. É mais ou menos 40 o ponto de fusão do galho, tá? Que ele sai da fase sólida e vai para a fase líquida. Mas ainda é um pouquinho mais alto do que o mercúrio, tá? São dúcteis e são maleáveis. São dúcteis e são maleáveis. Essa questão de maleabilidade, aí vai dar gancho para a gente para outra coisa. Os metais, eles formam ligas, então a gente tem a união de metais para formar a liga. Mas por que, Figueiredo? Vamos entender. Eles são maleáveis, eles são moles. Então, as ligas metálicas, elas vão servir exatamente para dar essa rigidez. Então, as ligas metálicas, elas funcionam para minimizar essa característica dos metais serem moles, né? Isso não é uma característica permissível a todo metal, mas alguns metais, eles são extremamente moles. Por exemplo, o ouro puro, que é o ouro 24 quilates, ele é um ouro muito mole. É por isso que essas joias, elas são feitas através de ouro 18 quilates, porque a liga formada por ouro, prata e cobre no ouro 18 quilates vai fazer com que esse ouro não fique tão maleável. Do mesmo jeito, o aço também é uma liga. O bronze é uma liga, a amálgama é uma liga. Então, os metais, eles têm essa capacidade de se unir para fazer com que algumas características fiquem mais proeminentes e assim a gente tenha objetivos mais concretizados. Por exemplo, a questão do ouro 18 quilates, fazer com que essa liga ela seja mais dura, mais resistente, e o ouro não seja tão mole. Então, as ligas, elas funcionam para dar características mais proeminentes, ou mais moles, ou mais duros. O ferro tem uma grande capacidade de oxidar, né? O ferro tem uma grande capacidade de oxidar. Já o aço, a gente vai ter essa capacidade mais reduzida. Então, as ligas metálicas, elas servem para isso, né? Para enaltecer alguma propriedade do metal. São bons condutores de calor e eletricidade. A questão da eletricidade, a gente tem os carregadores da eletricidade, né? Lembra quando eu falei lá dos compostos iônicos? A gente precisa de carregadores. Então, esses carregadores é exatamente quem? A nuvem de elétrons que forma os metais. Então, a gente tem uma excelente condução de eletricidade e excelente condução de calor, exatamente porque esses elétrons eles estão deslocalizados, tá? Agora, lembrar que
Esses metais, eles vão conseguir conduzir eletricidade também na fase sólida. A gente não visualizava isso nos compostos iônicos. Os compostos iônicos precisavam estar fundidos ou dissolvidos em água. Já para os compostos metálicos, não. Eles vão conduzir essa eletricidade mesmo estando na fase sólida ou na fase líquida, por exemplo, o mercúrio. Fechou? Então, gente, essas características das ligas metálicas e dos metais, altos pontos de fusão, ponto de ebulição, bons condutores de calor, bons condutores de eletricidade, é o primordial que vocês precisam entender sobre os metais. Porque não tem tantos conceitos para a gente estar mastigando a respeito de ligação metálica. Beleza? Então, se você gostou, deixa o teu joinha, faz com que esse canal fique grande e até a próxima!